Mas eu começo o programa de hoje com um assunto sério, um assunto que a gente precisa realmente tratar com seriedade, com quem entende, um assunto que está tomando conta do planeta, o mundo todo está com um olhar atento às epidemias, sobretudo o coronavírus, né? Epidemias têm deixado o Brasil e o mundo em alerta. O coronavírus tem assustado o mundo nos últimos dias, espalhado aí por diversos países. Mas também vamos falar hoje sobre outras epidemias que vêm ocorrendo de forma preocupante, como o H1N1, sarampo, e para isso eu recebo ele, que é o especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, médico efetivo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e professor e instrutor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Dr. Rodrigo Contreira. Cadê o doutor Rodrigo? Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui. Muito bom. Senta aqui comigo, doutor, e vamos conversar um pouco sobre todas essas epidemias. De repente, o olhar do mundo se voltou para o coronavírus, né? E eu sei que a gente precisa realmente entender o que é essa doença, saber até que ponto a gente deve mesmo se preocupar, mas temos outras epidemias acontecendo. Vamos começar falando do corona, o que você prefere? Podemos. Eu acho que é o assunto do momento, né? É o assunto que todo mundo agora... até quando a gente tenta falar de outros problemas de saúde que são relevantes, as pessoas falam, mas e o corona? Não, eu quero ouvir falar do coronavírus. Nós temos que ter muita cautela em relação a essa situação. O que nós temos visto nos últimos dias, muitas vezes é um efeito colateral do pânico, muito maior do que a própria doença em si. Vamos pegar o exemplo do Brasil, um país do tamanho do nosso. Nós temos 30 casos agora, né? Informação super recente. Nenhum óbito até o presente momento. Nós teremos mais casos? Sim, o país é grande, as cidades são grandes, muita gente retornando de viagens de lugares que têm a doença já documentada em um número maior de casos. E nós temos visto em alguns países um número de pessoas adoecidas significativo. Com óbitos, sim, mas uns óbitos concentrados, e aí sim vem a informação importante. A população que a gente tem que dar atenção é a população idosa, é a população que tem alguns problemas de imunidade, que tenha doenças cardíacas, doenças do coração, ou doenças pulmonares, ou algum problema de deficiência de imunidade. Esses grupos são os grupos que merecem atenção no sentido de gravidade da doença. É neles que estão registrados o maior número de óbitos, de mortes, mas não na população geral. Quando a gente olha a população geral, o que tem acontecido? A maior parte das pessoas tem sintomas muito brandos que lembram uma gripe ou um resfriado comum. E isso é importante, até do ponto de vista de saúde pública. As pessoas não devem ficar procurando atendimento hospitalar sem sintomas, simplesmente porque foram para um lugar ou retornaram de um lugar e lá tem casos. Tá, mas eu tenho febre? Não. Eu tenho tosse? Não. Tenho sintoma respiratório? Não. Então, por que eu vou ir a um pronto-socorro? Correr mais riscos, até dependendo do lugar que eu estiver, lotado com outras infecções, com outras pessoas que estejam ali, onerar o sistema de saúde no sentido de coleta de exames desnecessários. Então, a gente tem feito um apelo à população que realmente, dentro dessa perspectiva, não vá ao pronto-socorro sem um sintoma, sem ter um sintoma específico, uma coisa que possa fazer a gente pensar que seja uma doença pelo coronavírus. E aí ainda entra a questão do retorno de viagens. A cada dia isso aumenta, é verdade, né? A gente começou lá só na China e hoje a gente já tem uma condição quase planetária, né? De lugares onde as pessoas adoeceram. Então, lógico que aumentou o número de informações. Mas ainda assim a gente tem que pedir o quê? Calma à população. Agora, se as pessoas estão com alguns sintomas, e você disse que na maioria da população esses sintomas são leves, se ela não vai ao pronto-socorro e está com o vírus, mas não percebe porque parece um resfriado normal, ela não está espalhando esse vírus por onde ela passa? O grande problema é que as pessoas transmitem doenças respiratórias por sintomas, né? Se eu não tusso, se eu não espirro, se eu não estou levando isso para fora, a chance de transmissão do vírus é praticamente nula. Mas a pessoa que voltou de algum país e tá, mesmo que seja levinho, uma garganta ardendo um pouquinho de tosse muito leve, nada que represente um grande desconforto. Essa pessoa deve procurar um pronto-socorro ou não? Essa pessoa, a princípio, deve permanecer em casa, se ela está em bom estado geral,
ela deve evitar contato com pessoas doentes, lugares aglomerados, mas pura e simplesmente procurar um atendimento no intuito de fazer um diagnóstico, se você está em bom estado geral, não se deve. Deve-se observar 24, 48 horas. Persisto com febre, minha tosse não melhora, estou expectorando. Sim, vá ao atendimento, vá ao pronto-socorro, relate o histórico. O que a gente tem visto, na verdade, é o contrário. Nós temos visto menos idosos, isso aqui no Brasil, menos idosos procurando pronto-socorros e mais as pessoas que quase não têm sintomas ou que estão em bom estado geral, que não vai fazer diferença para elas até saberem se a doença é por um vírus A ou B naquele momento por causa dos sintomas. Logicamente, voltou de um lugar, teve um contato, uma outra coisa importante, né? Teve um contato com algum caso confirmado. Olha, eu tenho tosse, tenho febre, tenho algum desses sintomas respiratórios, posso não ter todos, mas tive um contato com um caso confirmado, uma pessoa que realmente tem infecção por coronavírus ou um caso suspeito, né, que está aguardando o resultado de um exame que ainda não saiu. Ela deve procurar um atendimento, porque ela pode sim ser um caso de coronavírus também e suspeito e ter que ser devidamente afastada, atestada, para não justamente propagar a doença. Para não transmitir, né? Transmitir. Eu penso que as pessoas mais jovens que estão procurando o pronto-socorro, elas pensam muito, acho que no próximo, né? Às vezes convivem com pessoas idosas ou com crianças pequenas. Sim. E ninguém quer ser uma fonte de transmissão. Com certeza. Porque se uma pessoa em bom estado de saúde pode pegar esse vírus e passar por ele no tempo de vida do vírus sem grandes sintomas, sem grandes complicações, está tudo certo. Mas o ruim é a gente saber que de repente está propagando um vírus que pode levar a óbito uma pessoa querida. Perfeitamente. Por isso essas medidas que às vezes assustam, né, no sentido de vamos, como a Itália, que decretou, né, um isolamento do seu país, mas por quê? Porque ela está tendo muito caso, muito óbito. Né? O número de casos é muito grande, a cada dia aumentando, que é uma realidade que até o presente momento a gente não está observando aqui no nosso território. São Paulo concentra o maior número de casos, era esperado, é a cidade que tem o maior número de habitantes, mas não tivemos nenhum óbito. E o que se tem preconizado é que as pessoas realmente fiquem em repouso no sentido de evitar aglomerações desnecessárias, evitar deslocamentos desnecessários nesse momento, né? Viagens que possam ser adiadas, evitar o quê? Andar nos ambientes muito aglomerados e o principal, não usar as medidas de higiene que a gente tem para tudo. Né? As medidas de higiene não são só para o coronavírus. Higienização das mãos, lavagem de mãos, não tem um lavabo a todo momento disponível, mas use o álcool gel, evitar levar as mãos à boca, ao rosto, aos olhos, né? A higiene adequada, evitar tossir se tiver com tosse e colocar a mão diretamente, colocar o dorso do antebraço. São medidas básicas, mas que são muito importantes para as pessoas, para que elas entendam justamente que isso, numa doença que a gente ainda não tem uma vacina e não tem ainda um tratamento específico, são medidas fundamentais para evitar a propagação. Se a gente evita a propagação, a gente evita em conjunto a propagação do medo. As pessoas também passam a entender que é uma doença que vai passar, em algum momento o número de casos vai diminuir. Nós vamos ter mais casos? Provavelmente sim, mas a questão é que quanto mais eu insistir nas medidas de higiene, eu diminuo a propagação, as chances de propagação do vírus. Perfeito. Falando de medo, eu sempre falo aqui para os nossos telespectadores que a gente não deve jamais separar o nosso estado psíquico do nosso estado físico, porque se a cabeça não está boa, o corpo vai sentir, né, e vice-versa. Essa população mais idosa, que está amedrontada, ela fica mais suscetível a ficar doente? O que a gente pode falar para dar uma acalmada? Sim. As pessoas precisam entender que quando nós saímos à rua, por exemplo, num dia comum, antes dessa situação do coronavírus, quantas pessoas com resfriado a gente não se deparava com eles, né? Às vezes, num único dia, mais de 20, 30 pessoas, às vezes maior do que o número de casos que a gente tem registrado agora do coronavírus. O idoso, ele não vai adoecer pura e simplesmente por ser idoso. Ele vai adoecer se ele tiver alguma doença cardíaca, alguma doença pulmonar, algum problema de imunidade, se ele estiver muito debilitado, as pessoas mais debilitadas. O idoso, por si só, saudável, que não tenha nenhuma doença grave, a chance de adoecimento dele, de ter complicações por causa do coronavírus, é praticamente a mesma chance de uma infecção respiratória outra, por gripe, por um resfriado, né? Nós ainda sabemos pouco, nós não sabemos tudo sobre esse vírus. Ele foi descoberto no finalzinho do ano passado, começo desse ano. Então, é lógico que período de transmissão, o tempo que ele possa ficar no ambiente, tem uma série de situações
que a gente ainda não tem as respostas exatas para dar à população, assim como a gente não tem ainda uma vacina, ainda não tem um tratamento como é para a gripe, né? Um tratamento específico. Mas a gente pede à população idosa, o que seria a medida mais importante para o idoso fazer agora? Chegar no final do mês, campanha de vacinação para a gripe. Se vacina. Ah, mas não é o coronavírus. Tudo bem, mas você vai estar se vacinando por uma doença prevenível que mata também, né? Que muito mais casos que a gente tem de gripe, de H1N1 e de gripe do que de coronavírus, já sabidos. E eu vou diminuir a transmissão respiratória. Menos pessoas vão estar às ruas com sintomas respiratórios. Isso ajuda em 2 aspectos. Menos sintomas, menos pessoas graves e menos sintomas que fazem as pessoas procurar o pronto-socorro. Então, se eu tenho menos sintoma respiratório, gera menos confusão na hora de procurar o atendimento. Ah, será que eu tenho coronavírus? Será que eu tenho gripe? Não, mas eu me vacinei para a gripe. Então, pelo menos da gripe eu estou protegido, né? E a gente incentiva a população a se imunizar, primeiro os idosos, mas depois tem uma série de outros, né? Gestantes, profissionais da área da saúde. Quanto mais pessoas imunizadas para a gripe, melhor. A gente vai estar diminuindo a circulação de vírus e de infecções no ambiente, na sociedade. Ok. Já é sabido, depois da doença manifestada, quanto tempo dura esse ciclo vírus no organismo? O vírus ele tem um período de incubação. Geralmente ele fica entre 2, 4, 5 dias ali até manifestar os sintomas, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, variado de indivíduo para indivíduo. Ele pode ser transmissível, a gente tem visto em torno de 5 a 10, 12 dias. Tá? Então, por isso que os atestados que estão sendo dados às pessoas para repousarem e terem o seu resguardo em casa é de 2 semanas, porque é o período que a gente estabeleceu, nós estabelecemos aí o período provável que ainda a pessoa tenha sintomas de tosse e de espirros e de outras secreções respiratórias. Geralmente não se perduram esses sintomas depois de 2 semanas, por isso que as pessoas estão sendo orientadas a ficar em repouso esse período. Ok, então o vírus, pelo que eu entendi, ele fica incubado sem manifestar a doença até 2, 3 dias. Às vezes uns 2, 3 dias, podendo isso ser um pouco mais. Tá, porque a gente ouviu bastante na televisão, e aí eu acho que vem uma grande confusão da população, a palavra quarentena. Sim. E aí as pessoas ficam achando que, porque houve de repente, que são 40 dias aquela doença ali incubada e ninguém nem sabe que tem e está transmitindo para todo mundo. Isso assusta. Mas não, quarentena no sentido de repouso. Quarentena de resguardo, de repouso. Quarentena é um termo clássico, né? As pessoas Se a pessoa usam. voltou de viagem e não apresentou sintoma nenhum, na primeira semana, não vai transmitir para ninguém. Muito provavelmente não vai estar infectada, né? Ela pode ter voltado de viagem de um lugar que tem o vírus, mas ela não pegou. E aí ela vai não ter sintoma nenhum, não tem por que procurar atendimento e não está transmitindo para ninguém. Outra coisa, tem umas situações até engraçadas, né? Recebi aqui algumas mensagens de pessoas preocupadas com o que elas importavam da China através dos aplicativos, dos sites. Um produto dentro de uma caixinha, ele pode levar um vírus para alguém? Na verdade, os vírus, eles ficam muito pouco tempo dentro fora do ambiente nosso, biológico, né? Do ser humano ou de outros animais. Os vírus, eles são intracelulares obrigatórios, eles têm que parasitar uma célula. E quando eles estão numa superfície, nada impede que esses vírus fiquem em superfícies, mas eles duram muito pouco. E geralmente, quando se tem o hábito de ter as medidas de higiene local, de limpar as superfícies com soluções desinfetantes, cloro, álcool, justamente esses vírus não resistem, não sobrevivem, eles são mortos, né? E o que acaba acontecendo é que um produto que vá atravessar um continente, né, até ele chegar no seu destino, se ele tivesse, porventura, um contato com a mão de alguém que tivesse algum vírus, muito provavelmente, até ele chegar no seu destino, ele já não tem mais nada, nenhum resquício disso, né? Então, isso é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde, não é o momento de se evitar exportações ou importações de produtos oriundos dos países que tenham o vírus, porque esses produtos não vão estar contaminados pelos vírus, né? E aí as pessoas ouvem na televisão que a produção diminuiu muito, hoje já não encontra-se com facilidade alguns acessórios, alguns com pecinhas pequenas para montagem de eletrônicos, inclusive, e acham que é porque ninguém mais está importando, mas não é, porque de repente aquela cidade ali parou, né? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo se cuidando, então é outra questão, né? Não é a questão da transmissão via produto. Você falou de higiene, daqui a pouquinho, só avisar para você que está em casa, a gente vai ter uma especialista em higiene, limpeza, para poder ensinar tudo para a gente deixar o ambiente perfeito, para que você possa ficar tranquilo aí, tá bom? Mas vamos voltar. Ainda sobre o coronavírus, eu acho que é importante a gente falar dos sintomas. Algumas pessoas, você disse que apresentam sintomas muito leves. Quais seriam os sintomas severos? Os sintomas
mais graves que uma pessoa pode apresentar pela infecção são sintomas respiratórios com falta de ar, dificuldade para respirar, que associado ou não à febre, pode haver febre nas pessoas, mas às vezes tem pessoas que não fazem febre, né, que tem o sistema de defesa comprometido. E essa dificuldade para respirar é o principal, porque ela já indica que você possa estar tendo um acometimento dos pulmões pelo vírus. E aí sim, né, esse paciente é o paciente que tem que procurar um atendimento, independente da faixa etária, se ele tiver com falta de ar, tosse, dificuldade para respirar, tem que procurar um atendimento médico, ser avaliado, avaliar se realmente ele tem um fator de risco para a infecção pelo coronavírus e ser devidamente medicado, com inalação, com medicações para diminuir a inflamação dos pulmões. Se o quadro é grave, tem que ser internado, muitas vezes pode acontecer de alguns desses casos serem internados em UTI. A gente está nesse momento com uma paciente internada em UTI no Distrito Federal, né? Então, são situações que, felizmente, são as situações de menor probabilidade. 80% ou mais dos casos são casos brandos, a pessoa tem tosse, um sintoma respiratório poucos dias, às vezes pode fazer febre 1 ou 2 dias e passar, né? E não ter nenhuma evolução desfavorável. Mas o sintoma de falta de ar e de dificuldade para respirar, sobretudo se a pessoa for idosa ou tiver já algum outro problema de saúde, é o paciente prioritário para procurar o atendimento e ser avaliado. Essa paciente que está em Brasília, internada na UTI, ela tem que características? É idosa? Nós não temos muitas informações ainda desse caso. As informações que a gente obteve relacionadas às informações fornecidas pelo Ministério são de que é uma paciente que, na verdade, ela não tem uma faixa etária tão avançada, não se trata disso, mas ela tem uma doença, uma comorbidade prévia, né? Alguma doença prévia que não nos foi ainda relatada em detalhes o que seja. Provavelmente alguma doença respiratória ou alguma doença do sistema imunológico. A gente não tem essa informação oficial, mas o fato é que, pela evolução ser desfavorável, geralmente está vinculada a alguma dessas situações, da pessoa ter um problema prévio que se agrava em presença do vírus. Ok. Preciso fazer uma pequena pausa. Eu tenho muitas coisas ainda para conversar contigo. Vamos falar aqui um pouquinho de H1N1, de dengue, de sarampo. E eu também quero a sua participação. Quero que você possa enviar a sua pergunta para a gente tirar já a dúvida e esclarecer de uma vez por todas. A gente não pode viver acometido por medo, porque esse pânico não é benéfico, ao contrário, é nocivo. Então a gente precisa realmente propagar aí o otimismo e noções básicas de higiene. Já já a gente vai ensinar um monte de coisa boa aqui, tá? Dá 2 minutinhos e eu volto pra gente continuar conversando, doutor. Vamos agora para as nossas perguntas. Vamos. A gente tem aqui o vídeo wall, nossa produção já separou algumas perguntas que foram enviadas através do WhatsApp e do Instagram. Então vamos lá. Vamos falar de coronavírus? Boa tarde, gostaria de saber se o exame para detectar coronavírus é pago. Ouvi falar que tanto público quanto particular temos que pagar, é verdade? Não, o público você não paga o exame. Como que está sendo feito o diagnóstico? Então, respondendo ao Luiz, né? O que acontece? Todo caso que chega ao hospital, ele tem que ser notificado. Existe uma notificação que é obrigatório você justamente informar o Ministério da Saúde e as secretarias locais que, olha, temos um caso suspeito aqui. No ato que isso é feito um preenchimento, essa ficha é preenchida pelos médicos que atendem o paciente prontamente e essa ficha é emitida para o Ministério e é encaminhado um exame para uma instituição, um laboratório de referência. Aqui em São Paulo é o Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz é um laboratório público, é um laboratório do Estado. E, na verdade, esse laboratório, o Instituto Adolfo Lutz, é o responsável aqui em São Paulo a fazer os diagnósticos. Isso é público, né? Acontece que alguns hospitais particulares têm laboratórios de apoio, ou seus próprios laboratórios, que têm a capacidade de realizar esse exame adicionalmente. Além do exame que vai para o Instituto Público, tem o exame que pode ser feito pela via particular. Por quê? Porque às vezes o paciente quer ter um resultado num tempo mais breve, porque à medida que vai aumentando o número de casos, é natural que a gente entenda que o laboratório público leve um tempo maior, às vezes, para liberar os resultados, o que tem sido de uma forma muito efetiva até o momento. Mas o paciente quer fazer o exame privado, ele pode fazer. Esse exame do hospital, muitas vezes particular, ele paga, mas não o exame que vai para a rede pública. Ah, são exames diferentes? Não. Basicamente, a finalidade do exame é a mesma, a detecção do coronavírus. Bom. Próxima pergunta na tela. Ariadne Pedrin,
Em caso de grávidas, temos que tomar algum cuidado a mais? Os cuidados são os mesmos. O que nós temos percebido, as gestantes, né? Logicamente, já tem todo o cuidado envolvido na gestação, mas em relação a esse vírus, o que nós temos visto é que o índice de complicações em gestantes ele é semelhante a situações como a gripe comum. Com o passar do tempo, nós conseguiremos ter uma análise melhor se o número de gestantes, de mortalidade em gestantes, mas até o presente momento, não. O que a gente tem visto é uma manifestação de uma infecção comum, respiratória, e os cuidados são com a higiene, os cuidados com o repouso, né? É lógico que a gestante, pela gestação, a tosse é um sintoma muito incômodo, então os medicamentos para tosse, para tentar conter um pouquinho a tosse, mas nenhum cuidado especial, nenhuma necessidade especial. A gestante deve procurar o atendimento para ser devidamente avaliada se estiver com sintomas, porque outras infecções também podem acometer a gestante respiratórias além do coronavírus. Né? Perfeito. Próxima pergunta. Raquel, boa tarde. Tem um bebê de 2 meses que não foi vacinado da gripe. Ela corre o risco com coronavírus? Infelizmente, a vacina de gripe não vai proteger para o coronavírus, né? Como é um bebê de 2 meses, ainda não está dentro da faixa para ser imunizado para a vacina de gripe, contra a gripe. O risco dele ter o coronavírus é o mesmo risco de qualquer criança dentro do ambiente da sociedade, né? Se ele está aqui, né, em São Paulo ou em outro lugar do país, não teve contato com ninguém doente, não teve contato, não teve um histórico de viagem para nenhuma área recente, é um nenenzinho de 2 meses. Então, a gente entende o seguinte, qual que é o risco que ele tem nesse momento? Praticamente nulo de adquirir uma doença se ele não teve contato com ninguém fora. Ou seja, só pega se tiver contato com alguém que tenha o vírus. Nesse momento, sim. A gente não tem ainda uma transmissão sustentada do vírus em contingentes populacionais. Os casos que a gente teve aqui em São Paulo que não viajaram foram casos que tiveram contato com quem viajou. Então, é importante para a população se acalmar. A gente sabe que é uma situação séria, a gente tem um entendimento que é uma situação que preocupa, as notícias veiculam, a economia sofre muito com tudo que está acontecendo, isso tem outras repercussões, mas o fato, quanto mais a gente alardear, quanto mais a gente colocar as pessoas num gradiente de risco onde não exista, quanto mais pessoas desnecessariamente procurarem atendimento, isso só vai aumentar pânico, só vai aumentar medo e temor. E esse é um momento da gente até ser mais solidário, esse é um momento que se as doenças infecciosas servem para alguma coisa, né? Como população, é que a gente tenha uma sociedade mais solidária, que as pessoas tenham cuidado de não acabarem com estoques de álcool gel e de máscara cirúrgica sem necessidade, todo mundo saindo na rua usando máscara, para quê? Não tenho sintoma, não tenho nada, vão ficar usando máscara com qual finalidade? Isso não é uma recomendação médica, nem uma recomendação das organizações de saúde. Então, é para a gente entender que nós vivemos em sociedade. Então, é importante que o que nós temos de recurso, ele é finito. Então, se todo mundo colhe exame sem necessidade, usa máscara sem necessidade, vai acabar para quem precisa. E é isso que não pode acontecer. A gente precisa entender que essas doenças, elas vêm, tem um tempo para durar, em algum momento isso deve ter estabilidade, diminuir, mas nós estamos agora, digamos assim, no pico dos acontecimentos. Então, é a hora de ter calma, é a hora de poder ter consciência de que só os casos graves mesmo é que devem ser avaliados o mais urgentemente e não todo mundo sair numa busca desenfreada aos prontos-socorros. Perfeito. Você falou agora de união, da sociedade mais envolvida com o todo. Eu sei que a classe médica, ela é unida nesse ponto, conversa-se bastante, né? Vocês tentam ter ali um consenso em relação a tudo que está acontecendo. Como é que a classe médica vê a entrada de pessoas que estão vindo visitar o Brasil, das pessoas que estão indo e voltando? Porque assim, a gente está com isso livre, aberto, né? Ao contrário de alguns países. Como é que vocês enxergam isso? Esse é um momento em que, embora não esteja feita um fechamento de fronteiras aqui, a gente espera que isso não aconteça. Esse é um momento de resguardo das pessoas. As pessoas que têm viagens marcadas, mas dê para adiar, adiem. As pessoas de fora também evitarem os fluxos, né? Dentro da nossa população, a gente tem que ter esse cuidado, que todo esse trânsito, esse traslado desnecessário só serve para aumentar o número de deslocamentos. A classe médica ela é bastante compreensiva no sentido dos cuidados, das necessidades que a gente tem que prestar ao atendimento, de priorizar os casos mais graves. Mas existe um conjunto de medidas que são medidas que vão além do atendimento, que são as medidas extra-hospitalares, as medidas de higiene, de prevenção, as medidas de evitar circulações desnecessárias. E aí a gente conta muito com o apoio da população e das autoridades, porque
na verdade, o que acontece? As pessoas não vão ser proibidas de fazer os seus deslocamentos, mas devem ter bom senso nesse momento. O momento agora, e quando eu falo momento, podem ser dias ou semanas, né? Esse momento agora é um momento de mais resguardo, de mais cuidado. Segura a onda, deixa para arrumar a mala mais para frente. Doutor, vamos rapidinho já, porque eu tenho a certeza de que é importante a gente falar das outras epidemias. Sarampo. Sarampo teve uma boa época aí da doença longe, né? E agora ela está... Perturbou a gente nos últimos anos. O ano passado foi o boom, né? Nós passamos aí praticamente meio ano notificando casos de sarampo em todas as regiões do país, né? São Paulo teve um aumento expressivo de casos, campanhas de vacinação sendo feitas, né, de forma intensiva. E eu acho que o legado que fica disso é, doença que tem vacina, gente, tem que vacinar. Se existe vacina, você só não vai poder vacinar se for contraindicado. Se por algum motivo eu não posso receber aquela vacina. Se a gente tem a oportunidade de ter uma doença prevenível, que eu consiga vacinar, por que não fazê-lo, entendeu? Por que nós tivemos tantos casos? Porque tinha uma grande parcela da população que não estava devidamente imunizada. Isso facilitou muito a transmissão e a contaminação. Comparando com o coronavírus, um caso de sarampo pode passar para 15 a 18 pessoas. Coronavírus, a gente acredita que até 3 pessoas aproximadamente, né? Que é menos. Então, daí a gravidade da doença, né? Depois eu vou passar para as perguntas. Quem já foi vacinado de sarampo na infância ou mesmo há alguns anos, precisa vacinar novamente? Nós recomendamos, por conta desse surto, as vacinas de reforço, tá? Então, muitas pessoas que estavam vacinadas, mas que tinham um calendário vacinal incompleto, não tinham certeza se tinham tomado as 2 doses corretamente. Então, a gente orientou revacinar. Na dúvida, revacina, tá? Quem não deve revacinar, a princípio, são as pessoas com mais de 60 anos, que já tiveram sarampo no passado, ou que já têm alguma doença de imunidade, alguma doença do sistema imunológico que contraindique a vacina. Mas, o contrário, na dúvida, se não tem certeza se tomou as doses certas, tem que revacinar. Quem já teve sarampo, não tem mais de 60 anos, ainda está naquela faixa ali dos mais jovens, deve tomar a vacina? Se a pessoa já teve, a princípio, ela se considera imunizada pela doença. Mas se ela... Muitas vezes o que acontece? A pessoa fala, acho que tive sarampo. Tive umas bolinhas, e às vezes não teve. Se não há certeza disso, deve ser vacinado. Perfeito. H1N1, a gente precisa tomar que tipo de cuidado? A vacinação é o suficiente? O H1N1 agora vai ser um problema daqui para frente, né? Já desde o começo do ano nós estamos tendo um incremento de casos. O H1N1, diferente do coronavírus, ele é um vírus que tem tratamento, com medicação específica e que é um vírus para casos mais graves e é um vírus que tem vacina para a população, né? Então, de certa forma, a gente está um pouco mais protegido e abrigado em relação ao H1N1. Isso não tira o fato da doença poder ter complicações, ser graves e todo ano a gente ter óbitos por causa de H1N1. Então, todo mundo falando de coronavírus agora, mas o H1N1 é tão importante quanto, e do ponto de vista de saúde pública, pelo número de casos, até mais importante, né? Então, a gente recomenda que as pessoas se vacinem, agora com a campanha de vacinação. Que começa na semana que vem. A gente já deve ter a faixa prioritária dos idosos e depois isso vai se expandindo para outros segmentos da população. E os cuidados, se eu tenho tosse e febre, eu posso ter H1N1? Sim, até mais provável do que o coronavírus, porque se eu não tenho histórico de viagem, de deslocamento, o H1N1 já é um vírus circulante no nosso ambiente, né? A gripe, o H1N1, nós podemos a qualquer tempo adquirir num ambiente que tem o vírus. Ok. Dengue. Dengue agora, a gente não dá para dizer, há muitos anos que a gente ficou sem dengue, né? Todo ano a gente tem casos de dengue. Há alguns anos a dengue perdeu um pouco do protagonismo por causa da febre amarela, todo mundo falou de febre amarela, mas o fato é o seguinte, quem que é o grande vilão da dengue? É o mesmo da febre amarela, é o mesmo de outras doenças, é o Aedes aegypti. Enquanto a gente não consegue combater os vetores, a dengue vai continuar circulando e transmitindo à população. Nós tivemos um aumento muito expressivo de casos de dengue no final e começo desse ano. Principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente teve, Paraná, a gente teve um aumento expressivo de casos de dengue. E por quê? Justamente pelas mesmas situações de sempre, né? A água que fica parada, o favorecimento dos criadouros do mosquito, o mosquito se reproduz muito rápido, deposita muita larva e as larvas às vezes já nascem os ovos até já com o vírus da dengue.
tem uma desvantagem na dengue, que a dengue são 4 tipos de vírus circulando já no país que a gente pode adquiri-los. Eu posso pegar uma e depois pegar outra, eu não fico imune. Né? Isso gera bastante complicador. E a dengue é uma doença que pode se manifestar como uma febre e uma doença até controlável, com hidratação, até formas graves letais. A gente tem óbitos por dengue, todos os anos a gente tem óbitos por dengue. Não tem vacina para dengue? A vacina existe, uma vacina para dengue, na verdade, que ela é uma vacina para alguns segmentos, não é aplicável a todos os segmentos da população, mas o mais importante da dengue, ao contrário das infecções respiratórias, o mais importante da dengue é a prevenção com o combate aos lugares onde o mosquito se desenvolve, né? O uso de repelentes, pode ser uma proteção pessoal, mas eu posso fazer tudo isso, tomar vacina, se eu tiver um ambiente favorável à proliferação do mosquito, eu não acabo com esse problema nunca. Né? E aí é muito responsabilidade de cada um. E olha, não precisa ter a casa super arrumada e achar que está protegido da dengue. Às vezes está lindo, tudo lindo, e no pratinho daquela sua planta chique, que você pagou caro, tem lá um bom criadouro de mosquito. Exatamente. Então você tem que ficar realmente muito atento, e é por isso que já a gente vai conversar sobre higiene, sobre como é que a gente deve cuidar da nossa casa, do nosso ambiente. É responsabilidade de cada um. Água parada é lugar propício para a proliferação do mosquito. Exatamente. Não é verdade? Eu não tenho nem mais um tempinho para as perguntas? Infelizmente, acabou. Mas a gente volta, que eu acho que pode ter ficado alguma dúvida aí. Tem mais algum recado, alguma coisa que a gente não falou, doutor? Eu queria agradecer a oportunidade. Para nós é sempre uma oportunidade estar esclarecendo a população. Como o assunto mais em voga hoje é o coronavírus, mais uma vez reiterar a população, não ter pânico, ficar em paz em relação a tudo o que está acontecendo, justamente por quê? Porque as medidas estão sendo tomadas, a gente espera que as pessoas que realmente tenham sintomas procurem o atendimento, né, para ficar em casa adoecidas, sem saber o que tem, logicamente, mas evitar aquela busca desenfreada aos prontos-socorros. A doença, o mais importante agora é que a gente consiga ter as medidas de higiene sendo bem executadas, e as medidas de etiqueta de tosse sendo bem executadas para que as pessoas não se contaminem. Em relação às outras doenças, são doenças diárias que a gente tem que estar combatendo, vigilantes também, não são mais ou menos importantes, né? Isso tem que ficar claro, e que a gente deve estar em paralelo atuando também em frente ao combate dessas doenças com o apoio da população. Isso é muito importante. Perfeito. A gente, durante todo o nosso bate-papo, teve aqui vários dados. Esses dados serão colocados no Instagram do programa, no Vida Melhor Oficial. Se você quiser se atualizar do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, depois você corre lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que a nossa querida produtora Michele vai colocar tudo lá pra gente, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Rodrigo Contreira Rio. Contreira Rio. Informações no rio.r@ig.com.br. E até a próxima, viu? Muito obrigado. Sempre muito bom te receber. Obrigado. E aprender contigo. Até a próxima. Eu que agradeço. Vamos continuar o nosso programa pensando na nossa responsabilidade, na seriedade da gente se cuidar e da gente não se cuidar simplesmente olhando para o nosso próprio umbigo, mas sabendo que a gente está cuidando do todo, que a gente tem responsabilidade em relação ao espaço em que a gente habita e circula e aos demais também, né? A gente precisa realmente ter responsabilidade com o nosso planeta e com o próximo, tá bom?